Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao segundo simpósio de Direito Tributário, promovido pela Comissão de Direito Tributário do Amazonas, do OAB Seccional Amazonas, né? Meu nome é Josiane Gomes, eu sou advogada, membro efetiva da Comissão de Tributário e coordenadora da Subcomissão de Análise de Projetos Legislativos. Nós estaremos falando nesse painel a respeito de benefícios fiscais e sustentabilidade, um tema que é de extrema relevância na atualidade, né? Diante do crescimento econômico, do crescimento que o Brasil e o mundo têm experimentado, e acompanhando esse crescimento vem também os questionamentos quanto à preservação do meio ambiente e à preservação da própria espécie humana, né? Porque sem o meio ambiente preservado, sem essa estrutura em que já estava quando nós chegamos aqui, nós também não podemos permanecer. Então, esse painel vai contar com o Dr. Milky Cabral, ele é professor de direito nas faculdades aqui do Amazonas. Ele é licenciado em filosofia pela Universidade Federal do Amazonas. Ele é bacharel em direito pelo Centro Universitário do Norte, bem como mestre em desenvolvimento regional pela Universidade Federal do Amazonas. E especialista em Direito Tributário pelo Damásio, e especialista em Direito Constitucional também. E o Dr. Milky irá falar sobre os benefícios fiscais e o transporte de cargas, que também é muito importante, porque o transporte ele não se limita à questão terrestre, e sim aéreo, fluvial, e são meios multimodais. E esses meios de transportes, eles carregam os produtos, e os produtos incidem essa questão dos benefícios fiscais. As empresas, elas podem fazer parcerias, podem fazer sociedades, a fim de diminuir a carga tributária, a fim de analisar como melhor vai diminuir essa carga tributária e melhorar para os consumidores, a pessoa que vai receber o produto, bem como as empresas também terem maiores lucros. Então, diante disso, eu convido e passo a palavra ao doutor Milky Cabral, que irá falar sobre essa questão. Bom, primeiramente, muito obrigado, pelo convite aí realizado, feito pela comissão, em nome propriamente da doutora Ragélia Kanawati, que me fez essa proposta, e eu sou muito difícil de dizer não, né, para essas discussões que muitas vezes elas são engrandecedoras e nos fortalecem a cada dia, porque eu acredito que quando nós estudamos, não basta só estudar, não é? Tem que transparecer, tem que contribuir, tem que ali discutir, fazer uma interlocução ali entre aquele que é o comunicador com aquele que é o ouvinte. E nesse momento, eu fico muito feliz pela proposta, pelo convite. E gostaria de agradecer também esse público maravilhoso que está nos ouvindo, aí, nos prestigiando, mesmo que seja pela plataforma do Zoom, devido ao nosso processo de pandemia. A gente sabe que a Comissão de Direito Tributário ela é bem atuante e nas suas realizações, atividades, ela sempre consegue, aglomerar muita gente, como diz o doutor Drauzio Varela, né? Tá com saudade de aglomerar, né? Mais ou menos é isso, né? Então, agradecimento também, agradecer ao doutor Ângelo, que está fazendo essa companhia maravilhosa aí, e a você também, como coordenadora, desse bate-papo, viu, doutora Josiane? Bom, senhores, eu vou começar falando um pouquinho sobre, a minha proposta hoje é falar um pouquinho sobre a questão principalmente da modalidade do transporte, dos incentivos fiscais em relação às modalidades de transporte. Então, para que eu possa começar essa conversa, eu preparei um materialzinho, não é um material extenso, até porque o meu timing aqui, ele é de 15 minutos, então eu vou fazer apenas uma pequena abordagem acerca das qualificações e quantificações, tá, da relação do transporte. E aí aqui eu vou tentar mensurar em relação a nível local, regional, no estado do Amazonas, e a nível nacional, para que nós possamos, então, aí, dentro dessas abordagens, a gente possa entender aí como é que vai funcionar
essa relação não é da cobrança e dos incentivos fiscais. Lembrando que eu vou citar uma lei ou outra, tá? Não é somente para uma base de discussão. Mas eu não vou poder me aprofundar, e aí eu peço, não é, diante da questão do tempo, não é, do tempo, nós não podemos adentrar muito, com muita funcionalidade em relação à discussão propriamente dita, tudo bem? Eu adoraria, mas o tempo ele é algo muito incerto. Então, eu vou dividir aqui meu material com vocês, tá? E aí me acompanhem aí, por favor, para quem está aí para quem está. Então, vamos lá. Eu estou colocando aqui e aí eu vou fazer uma amplitude aqui, propriamente, para que você possa enxergar bem melhor. Cadê? Agora. Volte aqui. Então, aqui está, não é, o nosso tema de hoje, benefícios fiscais do transporte de carga. Lembrando que esse tema escolhido, não é, ele é um tema de extrema importância, até porque nós vamos levar em consideração a nossa logística no estado do Amazonas, que é um estado, eu posso considerar, não é um estado isolado, ditamente, não é assim, proferido por alguns outros estados, mas é de difícil acesso. Então, eu posso garantir a vocês que hoje o nosso, né, diante de uma rede modal, ou seja, diante de umas várias formas de transporte que nós temos, o mais utilizado por nós hoje como mecanismo de transporte no estado do Amazonas continua sendo o pluvial e o aéreo. É claro que hoje, com o início propriamente de algumas políticas públicas, e aí nós vamos começar a observar que alguns transportes via terrestre já começam a ser alcançados. E essa é a parte mais interessante, não é, da nossa discussão, porque quando se fala principalmente de produtos, de transporte de produtos, seja ele não é produto alimentício, seja ele produto têxtil ou qualquer outro tipo de produto, nós vamos observar que enquanto consumidor, nós vamos, em alguns momentos, essa carga ela é sobreposta ao consumidor final. Por quê? Porque propriamente o empresário que trabalha com transporte, ele muitas vezes ele acaba por não receber, ou seja, não ter margem de lucro em relação à realização propriamente não é da atividade empresarial dele. Então, ou seja, aí a gente começa falando um pouquinho não é, dessa necessidade de reaver algumas responsabilidades, principalmente no que tange em relação a essa nova reforma que possa vir a acontecer, não é, e que ela possa tentar beneficiar também ao transporte de cargas. Por alguns momentos nós vamos passar a observar que ainda é uma grande discussão, ainda hoje, não é? O STF ele tem aí discutido muito, no que está especialmente a questão dos caminhoneiros, que hoje eles não têm margem de lucro, porque quando você tem uma margem de lucro, em cima da margem de lucro, nós passamos a observar que é necessário tirar, não é, a fatia aí da carga tributária. E essa carga tributária acaba sendo, não é, altíssima, equitativamente, não é, o valor de 50%, ou seja, se a gente for trocar 6 por meia dúzia, em determinados momentos, o empresário, muitas vezes, ele tem que utilizar de seus recursos e, principalmente, não é, de conhecimentos jurídicos para que ele possa, não é, ter um sucesso, ou um resultado positivo para a sua empresa. E aí você me pergunta, e quanto à relação, não é, daquele cara que trabalha, não é, como um serviço autônomo? Bom, esse aí eu vou te dizer que ele está meio que ali, não é, sem assistência. Então, é por isso que nós vamos fazer assim, uma pequena abordagem, aí não é mostrando para que nós possamos contemplar, não é, de certa forma, uma margem que dê para a gente compreender, não é, essa relação dos incentivos fiscais em relação à carga do transporte de carga. Bom, primeiro momento eu coloquei para vocês uma parte introdutória, só para que nós possamos lembrar que a nossa carga tributária, até meados da década de 90, o próprio contribuinte ele trabalhava não é de 100%, ele ganhava em torno de 60% do seu salário, e o empresário também. Mas, devido a essa grande carga tributária que hoje não é, ela acaba assolando a nível nacional, hoje, tanto o contribuinte quanto o empresário, ele na verdade, inverteu os valores. Ele paga uma carga tributária de 60 e tem, não é, uma margem de lucro de 40. Ou seja, se a gente for avaliar essa relação, né, quantitativa, ela acaba não correspondendo ao êxito e o sucesso propriamente, não é, daquele que é empresário, daquele que é o consumidor final, que ele acaba acarretando, não é, essa margem de lucro, ele acaba sustentando, não é, esse peso da carga tributária.
Bom, não vou entrar aqui no mérito, diga-se de passagem, da reforma tributária, até porque nós teremos outras palestras falando sobre essa reforma da tributária, não é? E quais são os elementos que geralmente elas irão alcançar em relação, não é, à realização da carga tributária a nível nacional hoje. Mas, para te mostrar, eu trouxe aqui, não é, num primeiro tópico de slide, que o Brasil hoje ele é um dos países que mais se cobra carga tributária em todo e qualquer viés, tá? Em relação à atividade funcional, em relação à atividade, não é, funcional, extrafuncional da atividade empresarial, e com isso acaba, não é, pesando um pouquinho mais na hora de transportar o produto. Às vezes o produto ele sai a um preço, não é, supostamente bem leve, mas quando ele chega ao consumidor final, ele já não tem mais aquele valor de consumo no início. Mas aí você me pergunta, o que foi que aconteceu então? O valor, não é, agregado àquele produto, não é, que era para se chegar ao consumidor, não é, um valor X irrisório, ele acaba ganhando um valor, não é, de subproduto em relação à carga tributária do transporte. E aí, nesse momento, nós vamos passar a observar também, junto com vocês, além, não é, de alguns benefícios, nós vamos observar que se o empresário ele quiser, por algum momento, ter um resultado positivo na sua empresa, ele vai ter que se agregar esses valores que já estão previstos na nossa Constituição. Que isenção são essas, ou que previsão legal são essas que são trazidas pela nossa Constituição, pelo nosso CTN? Veremos, não é, a relação do ICMS, veremos a relação do ISS, que hoje ali estão brigando, não é? Ou seja, cada estado briga para tirar uma fatia desse produto, porque senão assim o Estado ele acaba também não respirando para suas necessidades, não é, de receita. Então eu vou avançar aqui, eu coloquei uma imagem aqui, não é, para te mostrar que o nosso sistema modal ele contabiliza com o sistema, não é, de transporte aéreo, sistema oceânico, com o sistema pluvial, com o sistema que não é de rodovias e ferrovias, e o mais comum agora não é o aéreo, que está ganhando aí uma grande responsabilidade até para se fazer chegar alguns produtos em tempo hábil, tá? Principalmente gêneros alimentícios. Bom, no segundo momento, você me pergunta, então, mas para que serve? Qual a importância, então, de um planejamento em relação a esse setor, em relação ao setor fiscal, não é? Bom, no primeiro momento eu coloquei 3 situações. O primeiro é em relação à redução dos custos, que nós vamos passar a observar que toda vez que um empresário ou aquele indivíduo que trabalha com transporte, ele precisa se preocupar, não é, com a redução dos custos, uma vez que essa carga tributária ela é muito alta, muito pesada, e ele sozinho ele não consegue suportar essa carga tributária. Pelo amor de Deus, fala mais devagar, porque eu não estou conseguindo entender. Não, é para tu ficar ligeiro mesmo, entendeu? Se liga no Paranauê e no Ziriguidô, meu irmão. Se o cara começa a montar uma empresa e logo no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, no sexto mês ele ainda consegue suportar a carga tributária, mas se ele não tiver vinculação, ele não vai suportar, ele não vai ultrapassar dos 6 meses, tá? Porque a carga tributária ela é muito alta. E tem mais, se ele não montar 3 setores que são indispensáveis, não é, para o estabelecimento empresarial dele, eu vou te mostrar quais são. Primeiro, eu vou falar de uma logística. Segundo, eu vou falar daquele indivíduo que precisa criar um setor jurídico para conhecer de antemão quais são esses incentivos, porque se ele não tiver esses incentivos, ele não, de imediato, ele não vai existir, ele não vai suportar essa carga tributária. E no terceiro setor, não é, já que nós estamos falando no setor de logística, nós precisamos daquele personagem que é o contador. É aquele cara que vai fazer, não é, todo o procedimento administrativo para dar agilidade nesse processo das notas. Então, no segundo momento, né, a agilidade do processo é justamente juntar as notas fiscais. Porque caso não haja, não é, a junção no momento do transporte do produto, você vai observar comigo que o setor fiscal ele não vai perdoar o empresário, ele não vai perdoar aquele indivíduo que está transportando o seu produto, tá? E diga-se de passagem, esses são os elementos constitutivos para uma menor probabilidade, tá, de ele ser parado, bloqueado o produto dele. Às vezes você manda o produto não chega porque a alfândega retém. E se a alfândega retém, meu amigo, tem algum problema, não é com a fiscalização. Ou foi a emissão de uma nota fiscal que não chegou a tempo, ou o produto não é que, de alguma forma, ele foi emitido com uma nota fria. E se foi emitido com uma nota fria, nego,
paciência, lamento, não é? Aí entra em ação o setor jurídico para dar esse suporte. No item 3, eu coloquei como prevenção de problemas com a justiça fiscal, justamente a importância, gente. Não vou falar aqui, tá, do grande empresário, mas eu também tenho que pensar no pequeno produtor. E ainda hoje, assistindo a palestra do doutor Carlos Alberto, não é? E doutor, eu não lembro agora, doutor alguma coisa Neto, não é? E da doutora Mônica, deixa eu só me lembrar aqui rapidamente, que a proposta que se tem, não é? Em relação à responsabilidade, não é? Dos produtos, e principalmente da essência de um setor fiscal, aqui no Amazonas, nós temos a SUFRAMA, que é responsável, né, pelos incentivos fiscais. E, claro, nas palavras dos palestrantes da manhã, o que mais se ouve é que esses incentivos fiscais, ele abrange os 3 setores, setor primário, secundário e terciário, que hoje é o que mais cresce, não é? Nesse mundo chamado país Brasil, onde o enclave, não é, do transporte, ele acaba reduzindo e aumentando os custos, reduzindo propriamente a demanda e aumentando os custos da demanda. É por isso que hoje ainda temos um empecilho, principalmente no que tange, essa viabilidade, não é, do trabalhador, do motorista autônomo, do cara que trabalha com frete, não é, do transporte de carga, porque hoje, aí a gente vai lembrar, não é, supostamente uma resolução a 5.890, que foi editada agora em maio de 2020, ela traz como um elemento, não é, uma tabela de horários de cobrança, só que o cara vai cobrar o mínimo, e esse mínimo não consegue pagar propriamente, não é um lucro, porque quando ele tira esse mínimo, ele não consegue nem pagar a carga tributária dele. Ou seja, fica 50-50, ou seja, 6 por meia dúzia, e aí cadê o lucro dele? Ele também precisa sobreviver, ele também tem família. E aí qual é a modalidade que se tem hoje, não é? Para quem é empresário. E aí eu vou fazer uma comparação, meio que é simbólica, tá? Comparação, por favor, não leve em consideração, tá? A questão, se você faz aí um contrato de uma empresa transportadora em São Paulo, você vai observar que só na questão do transporte, ele vai pagar algo, não é, acima do valor do produto. Por quê? Porque ele precisa recolher, não é, os valores de taxas. Um exemplo, taxa de frete, taxa de seguro, porque ninguém vai transportar um produto sem seguro, meu amigo. Ali, caiu numa marginal daquela, o transportador ele é assaltado, de alguma forma, muitas vezes ele acaba não é sofrendo com a incidência da violência. E aí, em comparação com o nosso estado do Amazonas, aqui nós precisamos, não é, fazer o retransporte, não é? Você inicia um transporte no sistema aqui oceânico e aí depois passa para o pluvial, isso para tentar, não é, minimizar a carga tributária. Quando não, se você precisar de um produto de emergência mesmo, não é, dá-lhe aí no transporte aéreo, mas a carga tributária também vai lá em cima. Então, aí o avanço, não é, falando um pouquinho, só para não ultrapassar aí propriamente o meu horário, tá? Como aproveitar então esses benefícios? Eu falei para vocês que nós precisamos então ter aqueles 3 setores, o de logística e o jurídico, e principalmente o de auditoria, para que nós possamos não cair, não é, nesses erros que são constantemente relacionados ao transportador. Então, quando o transportador ele monta a sua estrutura, ele vai montar essa estrutura pensando na viabilidade, não é, do sucesso, não do insucesso. Então, aqui eu trago para vocês 2 impostos, um de característica e de competência do Estado, que é o ICMS, e o ISS, que é de competência do município. Qual é a observação que eu faço a vocês? Fica ligeiro, não é? Porque em se tratando de Estado para Estado, ele tem aí, não é, supostamente uma resolução, ele tem uma lei que são diferentes. Então, não adianta a gente comparar, não é, a lei do ICMS lá do Estado de São Paulo com a lei do Estado do Amazonas. Elas são totalmente diferentes, tá, gente? Fazendo analogia, porque, querendo ou não, os valores, eles são diferenciados, tá? Essa porcentagem de margem de descontos, elas são, para lá é muito maior, porque incide, não é, devido à grande demanda, para cá, ela acaba se tornando, não é, um valor diferenciado. Então, fica, não é, atento para a questão da competência, que é necessária a competência, não é, para julgar e avaliar principalmente os recursos quando cabíveis. No segundo momento, eu coloquei buscar por outras estruturas societárias. Às vezes, o empresário ele tem um transporte terrestre, mas ele não tem o pluvial, então ele precisa agregar, não é, valores com outra empresa. E nessa outra empresa,
o teu setor jurídico ele precisa estar estruturado. A tua logística precisa estar estabelecida com um prazo para a entrega, porque senão o teu cliente ele sofre, não é, com a falta da entrega no prazo avançado. E o outro setor é a da auditoria, porque quando houver necessidade, não é, de uma fiscalização, os documentos vão estar em prontidão. E diga-se, não é, lembrando que as notas fiscais hoje elas eram físicas, mas hoje elas são disponibilizadas, não é, de forma online para viabilizar, dar uma acessibilidade propriamente àquele que está necessitando na entrega do seu produto. E aí o 3 não é atuação em conjunto. Se o indivíduo que tem uma empresa no transporte propriamente terrestre e agora ele fez uma parceria com o transporte, não é, pluvial, ele precisa fazer com um aéreo agora. Então o sistema modal ele mudou. Tudo isso para tentar, não é, minimizar o impacto da carga tributária aí, tá, iminente, que vai sobrestar, não é, em relação ao transporte dessa carga. E aí eu não vou nem me alongar muito, porque no meu horário aqui, supostamente, não é, a minha coordenadora ali, ela já olhou, mas eu estou aqui só de tela nela. É mais ou menos isso que eu gostaria de te dizer. Eu disse que 15 minutos não é só para te dar um oi e te passar uma informação, uma minuta, tá? Uma minuta. Então, eu quero te dizer muito obrigado pela tua paciência, acima de tudo, e eu continuo dizendo que essa construção, não é, nessa nova modalidade, eu posso dizer assim, tá? Mediada pelo Zoom, é uma forma a qual nós estamos nos adaptando, mas é sempre importante salientar que conhecimento nunca é demais, tá, gente? Então, aqui fica meu muito obrigado, meu agradecimento a você, que me emprestou a sua atenção, o seu tempo, o seu horário, e que quer crescer também na vida. Às vezes, de pequenas contribuições, elas são abrangidas, tá? Obrigado, comissão, e agora eu vou ficar aqui no aguardo para qualquer tipo de curiosidade, tá? Em relação ao conteúdo. Obrigado, gente. Obrigada, doutor Milk, obrigada a todos que participaram até esse momento. E para quem entrou agora, nós estamos falando sobre benefícios fiscais e sustentabilidade. Um assunto super atual, super importante e necessário essa discussão. E você que está participando desse simpósio está à frente dos seus pares, né? Está à frente, participando, recebendo informações valiosíssimas, informações que podem agregar e muito na sua carreira, no seu conhecimento, na vida em geral. E é muito importante nós conversarmos a respeito disso, e principalmente com profissionais, como é o caso do Dr. Milk e o Dr. Ângelo Pettini. Ele que é advogado, sócio do escritório Pettini, Werner e Apoliano Advocacia, pós-graduado em Direito Constitucional e Direito Tributário, possui MBA em Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária e pós-graduando em Direito Empresarial e Advocacia Trabalhista. Ele também foi presidente da Comissão de Apoio à Advocacia Iniciante da OAB de Roraima, entre 2016 e 2018, e é o CEO da empresa XP Compliance. Nesse momento, ele vai falar a respeito de sustentabilidade e os incentivos das empresas sustentáveis, que também é muito importante, e fiquem atentos às dicas e todo o conhecimento que o doutor pode passar para vocês. Boa tarde, doutor, e muito obrigada pelo convite, por aceitar o convite da comissão. Josiane, eu quero agradecer, eu inicio aqui a transmissão também pelo Instagram, eu quero agradecer a participação nesse evento, agradecer a comissão pela contribuição que vocês fazem com o Brasil inteiro, trazendo aqui conhecimento, dividindo com todos nós o conhecimento de vários profissionais, e é o que eu sempre digo em todos os eventos, eu sempre começo dizendo isso, quem já me viu em algum deles, já ouviu eu dizer que a gente participa desses eventos com o fito principal de aprender. Se engana quem acha, quem pensa, quem se ilude achando que nós estamos aqui apenas para ensinar, não é nada disso, a gente veio aqui sempre com o intuito de aprender. E nessa toada, eu quero começar agradecendo, trazendo um agradecimento assim, especial para minha grande amiga, a doutora Ragélia, presidente da Comissão de Direito Tributário do Amazonas, da Seccional do Amazonas, destacando aqui os feitos que a Ragélia tem trazido para o Estado do Amazonas, contribuindo com todo o sistema nacional, aqui falando em relação aos profissionais que atuam junto ao direito tributário, advogados, contadores, alguns
alguns profissionais da área de compliance, e essa disseminação de informação é o que faz alavancar todo esse processo de crescimento de toda a sociedade. E, obviamente, que, né, Ragélia, a gente não dá um passo se não for no ombro de um grande gigante. E aqui, falando desses gigantes, eu quero estender esses agradecimentos a todos os membros da comissão que tanto brilham e contribuem com a AB como um todo, com o dia a dia do profissional como um todo. Acompanhei os podcasts de vocês, acompanhei as mentorias de vocês, e eu vejo o esforço, porque as 24 horas são para todos nós, né? E é engraçado que algumas pessoas podem achar até que é um certo exagero de formalismo no início de cada fala, de cada profissional, agradecimento, mas isso dá porque somente quem planeja, quem executa um evento, mesmo que seja assim virtual, sabe da dedicação, do esforço e do trabalho árduo que é isso aqui, organizar todo mundo e põe filinha para ir falando em ok e tudo mais. Então, esse agradecimento é extremamente válido, e aqui fica meu abraço, parabenização a todos, sem esquecer, é claro, do nosso grande líder e presidente, Choi, que dá um exemplo de liderança, um exemplo de trabalho, comprometimento a todos. Nessa ordem, eu quero também destacar aqui a honra em participar e ladear esse painel, mesmo que o Dr. Maurício não esteja presente, mas também fica meu agradecimento. Esse evento é gravado, provavelmente depois ele veja, que o familiar dele se recupere o quanto antes. É um momento de muita tristeza, mas estamos todos juntos. Queria agradecer também ao doutor, que acabou de me falar, um amigo que a OAB me deu, Milk Cabral, doutora Josiane, que está aqui nos comandando. Muito obrigado pela participação e a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho. Bom, tratando então agora um pouquinho do nosso tema, benefícios fiscais para empresas sustentáveis, é importante tratar desse tema por partes. Assim fica mais fácil, um pouco mais elucidativo. Afinal de todas, né, nós temos aqui, além de profissionais, estudantes também, e é importante a gente fragmentar um pouquinho esse tema. Eu não sei se você que está me ouvindo agora, está me acompanhando, né, ou está acompanhando o evento desde a sua abertura, desde ontem. Então, eu prefiro pecar aqui um pouquinho pelo excesso. Me desculpe se eu vier aqui repetir um pouquinho, mas eu acho que é importante falar primeiro do que constitui, qual é o conceito de benefícios fiscais, né? Nosso tema, então, benefícios fiscais para empresas sustentáveis. Fatiando isso, trataremos primeiramente do que pontualmente consiste em benefícios fiscais. Bom, acho que falando de uma maneira mais ampla, os benefícios fiscais, eles constituem medidas de caráter excepcional, são medidas relevantes, instituídas, com interesse de tutelar esses interesses públicos extrafiscais e que sejam superiores ao da própria atuação que o impedem de funcionar. Até um pouco de nó no que eu falei aqui, né? Eu vou explicar. Os interesses públicos, eles necessitam de alguns instrumentos, de algumas políticas públicas para que esses instrumentos eles aconteçam e sejam efetivamente postos aí à disposição da sociedade. Os benefícios fiscais, portanto, não é nada mais, nada menos do que certas medidas específicas para que isso aconteça. Mas é importante lembrar o seguinte, que em que pese o nome seja semelhante, benefícios fiscais e incentivos fiscais não constituem exatamente a mesma coisa. Um trata-se de gênero, o outro trata-se de espécie. E se a gente fosse falar, então, assim, o que é pontualmente, então, Ângelo, incentivos fiscais? Eu falo para alguns alunos, quando a gente conversa sobre esse assunto, incentivos fiscais também é situado no âmbito dessa fiscalidade, ele consiste numa redução do quanto, né, da natureza jurídica, ali, do quanto ser pago, no final das contas, quanto é que vai restar a ser pago, e aqui falando pago num sinologismo de recolhimento. Aqui eu estou tratando, obviamente, de fiscais, então nós estamos falando de tributos de maneira ampla, mas, sobretudo, em relação a espécies tributárias aqui sendo discutido. E aí, no mesmo ato, a eliminação de certa exigibilidade. Então, incentivos fiscais trazem esse caráter aí de redução do quanto, ou até mesmo eliminação, exigibilidade desse recolhimento, né, do hora ser pago. E a instituição desses incentivos fiscais, quando legítima, representa um instrumento de ação econômica e social. E tem o objetivo específico de trazer uma consecução do bem comum, de implantação dessa política pública abraçada por um benefício fiscal. Então, tratando dos dois conceitos, nota que o benefício fiscal é toda a liberalidade tributária, que visa, de certo ponto, atender o interesse público de alguma ordem específica. Mais um pouquinho embaixo nós trataremos em relação a ordens. Mas
um conceito amplo e que seja possível de ser compreendido por quem quer que não seja da nossa área, benefício fiscal constitui isso, uma política pública. O incentivo fiscal, vamos fazer uma comparação grosseira, mas bem elucidativa, era como se fosse um ato específico, tá bom? Então, se fôssemos finalizar esse primeiro tópico, poderíamos dizer que todo incentivo fiscal é um benefício fiscal, mas nem todo benefício fiscal é um incentivo, tá bom? Agora, falando do conceito de empresa sustentável, né, após ultrapassarmos o que se constitui um benefício fiscal, uma empresa sustentável é muito mais do que plantar árvores, cuidar do verde, obedecer a normas ambientais. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade no simpósio de aprofundar um pouquinho mais esse conceito, porque eu vejo que isso é passado sem a devida atenção para os profissionais, por se tratar de uma grande área de atuação. Então, uma empresa sustentável é aquela concebida, ajustada, gerida de uma forma perene, que se mantém no tempo para que colabore e desenvolva a sociedade com a sua atuação. Estou vendo o rosto de todos vocês, quer dizer, de alguns, né, a maioria que tem um nome na minha frente, mas eu quero deixar uma coisa clara dizendo o seguinte: uma empresa sustentável, ela deixa uma contribuição positiva no progresso da humanidade. Olha um conceito por trás, né? Veja que não estamos ainda nem em letra de lei, nada disso. A gente está falando de um conceito de existência, do porquê existir. Então, para que esses empreendimentos não esgotem os recursos, possibilidades que venham a serem ocasionadas por conta do seu funcionamento, elas têm uma filosofia por trás. E essa filosofia, em que pese ela seja qualitativa, há atributos quantitativos para a sua manutenção, para o seu funcionamento e a concretização, ou seja, um selo de empresa sustentável. São vários os requisitos necessários para que a empresa seja assinalada como uma empresa sustentável. De todo modo, eu acho que vale a pena a gente colacionar alguns desses requisitos para que fique um pouco mais claro o que eu estou dizendo. Então, por exemplo, se fôssemos pontuar esses requisitos, começaríamos dizendo que uma empresa sustentável ela deve contribuir para a defesa, proteção e melhoria do meio ambiente. Meio ambiente, é claro, não me refiro aqui à mata, como geralmente é posto, né? Não é nada disso. O meio ambiente é o meio ambiente no qual nós vivemos, no qual há participação humana e até mesmo nas preservações, né? Nos locais de preservação ambiental, onde o humano, em tese, deveria ficar afastado, tendo acesso somente àqueles que têm o fim de conservar. Então, a empresa deveria ter esse rótulo, ela deve existir para contribuir dentro da sua função, é claro, exercendo a sua mercancia, mas dentro dela trazer um conceito de defesa e proteção e melhoria do meio ambiente. Ela deve, se a gente fosse pontuar um segundo requisito, criar um ambiente de trabalho saudável, estimulante para os colaboradores, trazer uma garantia, um conforto, uma segurança, o que os empregadores, em tese, deveriam sempre trazer aos seus empregados, né? Ela deve utilizar, as empresas como um todo, racionalmente todos os insumos e recursos naturais e ambientais, evitando, contudo, o desperdício. Parece uma aula de biologia, talvez, né? Ensino médio. Mas veja que isso é ensinado e muitas vezes não é internalizado nos atos. E aqui falando das empresas, muitas das empresas acabam ultrapassando o limite da exploração e ocasionando desastres ambientais imensos. Quem atua diretamente com compliance, mesmo falando de compliance trabalhista, por exemplo, verifica que além dessa voracidade em destruir o meio ambiente, há também uma voracidade em relação à superexploração dos recursos de trabalho mesmo, das pessoas, né? Então, é um caráter que se discute há muito tempo, mas o Ministério Público do Trabalho está aí abarrotado de processos, de trabalhos em virtude de atuação costumeira enfrentando esses atos, infelizmente. Um outro ponto seria que a empresa deve utilizar-se de tecnologias adequadas, chamadas de tecnologias doces. Eu dou aqui mando um doce se alguém me dissesse que já tinha escutado esse conceito de tecnologias doces. Tecnologias, obviamente, que têm o objetivo de acelerar o processo, causando menos impacto, otimizando os recursos, otimizando o trabalho, a mão de obra. E é nesse sentido que se constituem as tecnologias apelidadas de tecnologias doces. Doce porque
só para explicar, vem do conceito de que todos gostam de doce, pelo menos a maioria, né? Então, é algo apreciável por todos. Outro requisito, e a gente vai partindo por fim, a empresa deve garantir relações estáveis e justas com fornecedores, deve obter resultados satisfatórios para os acionistas, é claro, adotando modelos participativos de governança, priorizando a transparência nas ações. Isso é tudo conceitual, é claro, né? Planejamento de atuação empresarial, vou crescer para onde, talvez feche uma unidade, enfim, outra. Atue de acordo com procedimentos que garantam absoluto respeito, atendimento satisfatório a toda a clientela. Meu Deus do céu, o Código de Defesa do Consumidor grita em cada artigo exatamente isso. Manter um nível de competitividade, tem uma legislação específica para tratar de direito concorrencial. Na verdade, digo que existe o CAD, né? Conselho de Atividade e Desenvolvimento Econômico, justamente também para frear aí algumas alianças que viriam trazer um prejuízo à concorrência. E veja que esses caráteres que eu trouxe aqui até então, um deles falamos de mata, falamos de animais, né? Falamos de meio ambiente como um todo. Veja que todos os outros caráteres aqui discutidos, os requisitos específicos, são questões dissonantes, são questões específicas de um ato de gerir um empreendimento com fim único, baseado lá na filosofia que nós falamos ali em cima, humanidade. Ângelo, traga para a gente aqui alguns exemplos dessas empresas para conceituar. As bem desconhecidas aí, Apple, Google, Amazon. Todas as vezes que eu falo isso, que eu faço uma comparação, e também não só falando de benefícios fiscais, mas sim de ato de gerir, algumas pessoas falam, mas por favor, a Apple é maior, a Google é no segmento dela também, a Amazon então nem se fala, né? Em relação ao segundo concorrente, está muito na frente. Teríamos empresas brasileiras? Teríamos, e aqui vem uma tristeza. Por quê? Porque, infelizmente, grande parte dessas empresas não são conhecidas. Vou talvez refazer minha fala. Grande parte das empresas que nós conhecemos talvez não tenham esse conceito arraigado, sabe? Não tem esse conceito, essa preocupação de ser sustentável. Passam uma imagem de empresa sustentável. Apresentam, inclusive, alguns atos com essas preocupações. Mas não sou eu que rotulo. Quem rotula diz que não é. Entenderam? Diga algumas. Campo Largo, uma fábrica de bebidas, fabrica os produtos através de uma série de práticas sustentáveis. A matéria-prima da bebida, por exemplo, provém da agricultura familiar de uma região lá na Serra Gaúcha, onde a atividade gera emprego para mais de 2.000 famílias. Puxa, lembramos aqui então das empresas de laticínios, né? Que elas também fazem esse tipo de não vou falar pirâmide, eu quero dizer teia de empregos, né, de colaboradores. Não só as de laticínios, mas também nós teríamos as voltadas para condimentos, salames, queijos, laticínios, na verdade, presuntos e tudo mais. Estas aplicam, de certa maneira, tais atos, né? E tem aquelas outras empresas que, por exemplo, trabalham com o bagaço da cana, ou seja, extraem o suco da cana, utilizam bagaço para ração animal ou para artesanato, enfim, tem várias aplicações. Outra empresa, a título de exemplos, Tecidos, uma empresa que ela produz pano 100% algodão, feitos à mão, e ele é impermeabilizado com cera de abelha. Hoje já chama atenção. Falando assim, peraí, a gente está falando de uma empresa sustentável, tenta minimizar o impacto ambiental, e aí ela impermeabiliza o tecido do pano com cera de abelha. Imagina, então, a quantidade de caixas, né, de abelhas que devem ter para impermeabilizar tudo isso. Mas aí vem uma preocupação, e você que está me escutando, tem que se ater sempre um pouco mais de profundidade nos atos do porquê eles existirem. Vocês já pensaram na importância da abelha? Estamos longe do direito agora, tá bom? Me acompanhe, a gente está longe do direito. A gente está indo lá, bem mais longe do letra de lei fria e concreta do jeito que ela é, esperando a interpretação de tribunais, sobretudo superiores. A gente está muito longe disso. Veja que a preocupação, eu vou contribuir com o meio ambiente e tiro, além dessa contribuição, o ato, o exercício da minha empresa, o do porquê ela existir. Vocês estão entendendo, dessa forma, um porquê de existir diferente do que aquela, vamos focar nesse negócio, que ele vai gerar um retorno financeiro muito grande. Calma, não é nem essa a preocupação. A preocupação é um pouquinho mais aprofundada do que isso.
Então, eu encerro um exemplo aqui nessas duas. Tem mais, tem Dirimin, que é uma empresa que cuida de roupas específicas para recém-nascidos, ela é dedicada a fazer isso há muito tempo, são trabalho com materiais orgânicos. Tem a Feito Brasil, essa é um pouco mais conhecida, porque é uma empresa de cosméticos, não usa nada de animal, absolutamente nada, nada de animal. E, inclusive, as embalagens são certificadas, que só utiliza embalagens que foram já recicladas de outras embalagens, mesmo que sejam de outros produtos. Então, vejam com esses exemplos que o caráter de empresa sustentável ele é quem do que simplesmente praticar um ato ou outro. Compreendem? E aí, obviamente, que isso tem certas vantagens, né? A gente vai passando para o próximo tópico agora, que eu vou seguindo o roteiro aqui para que a concatenação da ideia fique assertiva. E tem umas vantagens específicas do seguinte, por exemplo, uma empresa sustentável, ela atua com um fim único, exclusivo, de aplicar o conceito de sua existência. Isso traz alguns efeitos secundários, e são secundários porque é exatamente um efeito. Teve uma causa, e aí o efeito desse tipo de agir, de existir, traz melhoramento de imagem da marca, atrai, obviamente, muito mais investidores e funcionários pela alegria de participar daquele empreendimento. A gente poderia citar redução de custos, a depender do que é proposto para a empresa. É dado incentivo fiscal, e aí estamos no nosso tema, traz com atuação redução de desperdícios, lucros aumentados em virtude disso tudo. E aí, então, já falamos sobre esses benefícios fiscais, já falamos sobre, aqui finalizando, na empresas sustentáveis, os requisitos, alguns exemplos internacionais, alguns exemplos de empresas nacionais sustentáveis. Acho que agora é importante trazer alguns exemplos de benefícios fiscais especificamente falando. A fala, como o Milk disse no início, nós temos 15 minutos. Né? E, obviamente, que não dá para expor aqui, a partir dos dois conceitos, um por um. Até porque, se você está acompanhando esse evento e vai acompanhar até o final, muitos painéis trazem de maneira específica um tipo de benefício fiscal, ou falando aqui em incentivo fiscal, ou seja, política pública ou aplicabilidade dela de maneira pontual. Mas eu acho que a gente pode aqui dar uma pincelada dizendo o seguinte: os benefícios fiscais, eles são separados por áreas de interesse. Então, nós teríamos decorrentes, por exemplo, benefícios fiscais decorrentes de pagamentos de serviços ambientais. Nós teríamos benefícios fiscais decorrentes de ecoeficiência. Temos o IPTU Verde, por exemplo. Eu acho que o IPTU Verde já foi, né, Raj, ou Josi? Foi até o Períodes, daqui de Roraima também, preside a Comissão de Direito Tributário daqui, se me falha a memória. Benefícios também decorrentes de mudanças climáticas, preservação, conservação, recuperação do meio ambiente. Bom, aí vai, de acordo com o interesse ambiental ali, interesse da política pública a ser aplicada. Se você caiu de paraquedas aqui já na minha e perdeu os para trás, vou dizer o seguinte: resumidíssimo, depois faz um Googlezinho aí ou espera o replay, se tiver, não sei se vai ter replay desse evento, mas vamos falar assim: IPTU Verde. IPTU Verde é um IPTU, por sua competência, é claro, de responsabilidade dos municípios, e nada mais é do que oferecer descontos para empresas que possuem imóveis com soluções sustentáveis. Pronto. Uma atuação simples, pontual, traz um benefício para todo o meio ambiente, lembrando que não estou falando de mata, selva e tudo mais, falando do ambiente onde nós estamos, né, vivendo, enfim, e os centros urbanos, e com isso, o ente que teria ali a competência de recolher, ele lhe dá um desconto. Não é bem o desconto a palavra correta, mas vamos seguir no desconto que fica claro para todo mundo. Teríamos aqui um outro exemplo, para dar, por exemplo, para o INFRA, que é um programa com o objetivo de aumentar a participação das fontes alternativas de energia. Ou seja, energia é algo discutível há muito tempo, em relação à sua produção e em relação... Beleza, Josi? E em relação à economia, aos gastos, né? Programa Bolsa Verde, benefício às famílias que vivem em áreas de conservação ambiental, falando especificamente lá as pessoas que estão em situação de extrema pobreza, por exemplo, tem esse benefício. Bom, então, já vou finalizando a minha apresentação para fechar aqui dentro dos 15 minutos. E aí, falei sobre benefícios fiscais, falamos sobre empresas sustentáveis. Isso não é uma fala solta. Por que eu disse no início que é importante se ater? Que isso passava, muitas vezes, desapercebido para os profissionais. Isso é uma área de negócio, de atuação profissional, seja ele advogado, seja ele contador, de extrema importância. Se ele perguntar agora, vira para o lado aí, né, assim, nessas imagens que estão aqui, se você conhece alguém, ou dos seus amigos,
Verifica aí se porventura você lembra, conhece, já ouviu falar de um profissional específico nessa área. Eu sou uma empresa, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, sou uma empresa, eu quero transformar minha empresa em sustentável. Quem está aí para me ajudar? Vocês estão entendendo que isso que não se trata de um painel vago, o que me trouxe no início, da mesma forma falando do transporte, o que Maurício iria apresentar aqui falando da Zona Franca, Maurício é isso, Zona Franca, né? Da mesma forma. Então, você profissional da contabilidade, advogado, enfim, que tenha visto isso aqui, é uma área de extremo, franco crescimento, sempre há atuações nesse sentido, é necessário profissionais nessa área, é muito difícil você encontrar um escritório de advocacia, de contabilidade mesmo, focado nisso, geralmente falando um pouquinho de empresa, licitação, é uma coisa ou outra, mas nesse sentido, você deve ter essa atenção. Finalizo dizendo, então, qual é o próximo passo? Uma oportunidade de atuação para os profissionais e espero que possa ter plantado uma sementinha em você, chamado a atenção para esse conceito, essa forma de agir e essa preocupação, que em que pese não seja tão mostrado. Então, se a pessoa só aparecesse muito mais na televisão do que os homicídios do dia, talvez traríamos um pouco mais de contribuição para todos nós. Infelizmente, não é isso que acontece. Quero agradecer mais uma vez a participação, dizer que vocês arrasam em tudo que vocês fazem. Josi, fica meu beijo, Raj, Milk e todos os outros que estão aqui conosco. Fiquem com Deus sempre. Estou aqui para contribuir sempre. Até já já. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada pela sua contribuição. Muito obrigada pelo seu posicionamento enquanto pessoa, profissional também. É de extrema importância que a gente tenha faça essa diferenciação e que saiba que, para além da questão jurídica, tem essa questão da consciência também. E agora, continuando, né, dando continuidade, na verdade, ao nosso painel, onde seria o doutor Rodrigo Faro, iremos falar a respeito da Zona Franca, dos benefícios e a Zona Franca de Manaus. Vale lembrar que a Zona Franca ela foi criada por meio de um decreto-lei em 1967. Como nós sabemos, o Amazonas ele está bem distante, na verdade, é bem complicada essa questão dos transportes relacionados aqui, então, de certa forma, encarece. E foi criada a Zona Franca justamente para melhorar, incentivar as empresas a trazerem as suas filiais, ou então até iniciar empresas que tenham determinados descontos, como você falou, benefícios, isenções ou reduções em tributos, especialmente em PI, IR e nas contribuições como a PIS e a COFINS. E graças à emenda constitucional número 83, a Zona Franca ela vai permanecer aqui até o ano de 1973, ou seja, ela foi prorrogada por mais 50 anos. E então, para que as empresas possam ter acesso a esses benefícios, elas devem preencher alguns requisitos e devem ter as contrapartidas, inclusive e especialmente para fazer novos investimentos e reinvestimentos, na verdade, na região amazônica, onde é compreendido pelos estados do Acre, do Amazonas, de Rondônia, Roraima e as cidades de Macapá e Santana, no Amapá, que são beneficiadas por este instituto. Então, mais à frente nós iremos falar com a doutora Ragélia Canavati, que é a nossa presidente da Comissão de Direito Tributário, é uma pessoa especialíssima e que sabe e vai ajudar e vai esclarecer e vai somar com cada um de vocês que estão participando desse simpósio, destrinchar como funciona essa questão dos benefícios, dos incentivos, né, em relação a essas empresas que resolveram fixar em Manaus. Então, eu chamo aqui a doutora Ragélia Canavati, ela que é a nossa presidente da Comissão de Direito Tributário, advogada, contadora, mestranda em Direito e Negócios Internacionais, ela faz MBA em Compliance, né? Tributário, Contabilidade e Direito Tributário, MBA em Gestão Tributária, pós-graduada em Advocacia Tributária,
Nossa, um currículo extenso. A pessoa entende da situação. Então, vocês estão em ótimas mãos e eu chamo agora a doutora Ragélia Canapati. Josi, Doutora? obrigada pela oportunidade. Só para fazer só uma observaçãozinha em relação a 2057. Só para que a gente não fique... 2057? Porque na tua fala tu falou 1900. Aí a gente teria que voltar. Mas enfim, gente, não é fácil aqui estar substituindo o Dr. Maurício Faro, né? Até porque, por mais que eu tenha, como a Josi falou nas palavras, o currículo, tenho certeza que o currículo do Dr. Maurício é muito mais extenso que o meu. Mas, já que é para falar sobre Zona Franca de Manaus, é claro que eu preciso aqui tecer comentários muito rápidos, porque o tempo não favorece, mas que vocês possam, sim, desde logo, entender como funciona a questão da Zona Franca, né? Porque tem muitas pessoas, infelizmente, o tema Zona Franca de Manaus é algo ainda que existem poucos livros para que a gente possa aí se debruçar sobre o tema Zona Franca de Manaus, mas assim, em pequenas palavras para vocês, eu destaco aqui que, basicamente, o que seriam esses incentivos fiscais da Zona Franca? Então, a gente tem o incentivo do IPI, que quando for maior ao restante do Brasil, é muito melhor para a Zona Franca de Manaus em relação às alíquotas. E por que eu falo isso? Porque o IPI é um imposto aí que possui aí uma função extrafiscal. Então, se ele possui essa função da extrafiscalidade, o que acontece? Ele não necessariamente ali vão ser dispostos a função única de arrecadar. Não. Ele controla, ele varia em relação à condição econômica. E aqui eu trago um exemplo que vocês podem até não se lembrar por conta da idade, mas no Brasil, para que vocês possam entender como funciona a extrafiscalidade do IPI. Antes, há muito tempo atrás, existia um grande número de pessoas que estavam importando eletrodomésticos da linha branca da Argentina. E o que isso fazia? Fazia com que ocorresse um desequilíbrio entre as nossas empresas aqui do Brasil, porque as empresas do Brasil estavam o quê? Sentindo aí os impactos da população estar recorrendo às empresas estrangeiras. O que foi que o governo fez? Elevou o percentual, a alíquota do IPI, né? Não, desculpa. Ele elevou o II, né, que também é um imposto extra fiscal, que é o imposto de importação, e reduziu a alíquota do IPI para a linha branca. O que isso aconteceu? Aconteceu que, durante um determinado tempo, tá, a alíquota do IPI relacionado àqueles eletrodomésticos da linha branca para as empresas, né, que produzem na região nacional, elas são nacionais, haveria aí uma redução de alíquota. Porque isso ia favorecer, né, com que a nossa indústria pudesse aí estar respirando. Agora que vocês puderam entender um pouquinho como é que funciona a extrafiscalidade do IPI, agora vocês conseguem entender por que o IPI aqui na Zona Franca de Manaus, ele é um incentivo. Esse incentivo, gente, existe aí uma isenção que a gente chama, tá? Então, por isso que eu falo, quanto maior a alíquota do IPI relacionada aos produtos, tá? No restante do Brasil, melhor para a Zona Franca de Manaus. Um outro incentivo aqui que eu mencionei para vocês, é claro, a gente tem uma redução da alíquota do imposto de importação. Por quê? Porque as empresas que aqui estão presentes, elas fazem aí a importação de alguns insumos para que ocorra aí o processo de industrialização. Essa redução, ela pode ser fixa ou também ela pode ser variável. E ela vai ser variável, gente, de acordo com o índice de nacionalização daquele insumo que está sendo ali importado.
Agora, essa redução, só para que vocês possam entender como funciona essa redução de alíquota do imposto de importação, é de aproximadamente 88%. Agora, sobre isso, sobre o imposto de importação, é claro que eu também tenho que destacar para vocês que ele, como sendo o imposto que também possui a função extrafiscal, quanto maior for para o restante do Brasil, melhor para a Zona Franca de Manaus, porque tem a redução da alíquota. Agora, em relação ao PIS e COFINS, entendam vocês que a gente tem uma isenção. Eu não diria nem que é uma isenção, tá mais para uma alíquota zero, tá? Por quê? Porque em relação às operações internas na Zona Franca de Manaus. Agora tem um ponto polêmico que eu queria destacar aqui para vocês e que está relacionado aos créditos, aos possíveis créditos do PIS e COFINS. Por quê? Porque o sistema da Zona Franca de Manaus, basicamente, ele é um sistema que visa exportar para o restante do Brasil, tá? E, quiçá, para o mundo. Agora, quando a gente reduz uma alíquota zero e, ao mesmo tempo, existe o conhecimento sobre a operação da Zona Franca de Manaus relacionadas à exportação, a gente sabe, não se exporta tributo, não se exporta imposto, mas a gente consegue se creditar numa exportação. Só que como é que nós vamos realizar ali um creditamento do PIS e da COFINS se aquela alíquota ali é zero? Se é zero, crédito é nulo, né? Então, existe aí uma discussão relacionada a esse crédito. Agora, é claro, eu deixei o melhor para o final, que estamos falando aqui, e eu volto a falar sobre o ICMS. Destaquei no primeiro, ontem, na palestra sobre as tributações das energias renováveis, quando eu mencionei a questão do ICMS, o crédito estímulo, tá? O ICMS para a Zona Franca de Manaus, existe aí uma restituição parcial ou uma restituição total, que a gente chama de crédito estímulo. Como é que funciona esse crédito estímulo? Para determinados, né, produtos que estão sendo ali produzidos, o que funciona? Como é que funciona essa acreditação, esses créditos que estão sendo gerados ali? Existe na contabilidade o que a gente chama de livro-razão, onde existem o débito e existe o crédito. Só para que vocês possam entender rapidinho como é que funciona essa questão de crédito, tá? Se você tem um débito que você precisa realizar qualquer... Eu realizei um investimento, tem um débito. Só que antes de você realizar aquilo, você já tinha um crédito para fazer o abatimento. Então, sobre aquele dever seu de pagar, você vai ali subtrair com o crédito que você já tem, você já tinha um crédito. Então, para algumas empresas, e aqui eu destaco, e já aproveitando as falas do meu amigo Dr. Kleber, que ontem falou sobre a despoluição fluvial, ele mencionou sobre a questão das empresas de embarcações. Só para que vocês possam entender, essas empresas de embarcações, se porventura estiverem aí gozando os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, a elas tem um crédito estímulo de até 100%, ou seja, o valor que ele tinha a pagar de ICMS, ele tem um crédito, por exemplo, ele tinha um valor de 10% para pagar de ICMS, só que ele tem um crédito de 100%. Teoricamente, ele não vai ter como ali fazer o pagamento, porque ele já tem um crédito que é muito superior à questão ali que ele precisa realizar o pagamento. Só que quando a gente fala, e o painel trata sobre isso, sobre sustentabilidade, as questões dos benefícios fiscais, eu faço aqui, para finalizar a minha fala, que sustentabilidade ambiental, gente, eu já trago aqui o conceito. Quando a gente pensa em sustentabilidade ambiental, é claro que a gente está pensando em uso de recursos naturais de uma forma responsável, já que a gente está falando de sustentabilidade. Só que, ao mesmo tempo em que a gente fala de sustentabilidade, a gente também precisa garantir com que essas formas
de uso dos recursos naturais, elas possam ser aproveitadas de uma melhor forma para as outras gerações. E por que eu estou falando de sustentabilidade ambiental, de benefícios da Zona Franca de Manaus? Porque a gente tem, hoje o nosso evento é um evento nacional, muitos não conhecem aqui a nossa região. Mas só para que vocês possam entender, para sair de Manaus, que é a capital do Amazonas, para ir para São Paulo, por exemplo, a gente leva 4 horas, 3 horas e meia de voo. Só para que vocês possam entender a distância, tá? E são 6 horas mais ou menos para o Rio Grande do Sul, são mais 3 horas para Fortaleza. O Brasil é um país continental. E volto aqui a falar a importância sobre a Zona Franca de Manaus, sobre os benefícios fiscais daqui. Porque a gente tem aí um impasse muito grande, principalmente em relação a sai ou não sai, a saída da BR-319. Por que eu estou mencionando isso? Nós estamos num painel que se discute sustentabilidade, benefícios fiscais e volto a falar desenvolvimento econômico. O desenvolvimento seria muito inviável para que a nossa região aqui pudesse se desenvolver em relação a todo esse distanciamento. Nós não temos hoje uma BR para nós chamarmos de nossa, né? Para que possa aí estar fazendo a escoação dos nossos produtos que são aqui industrializados. É muito custoso. O Dr. Milk muito bem falou logo no início da sua explanação em relação à questão do transporte. Existe aí alguns empecilhos e eu tomei aqui a liberdade de fazer uma pesquisa rápida para vocês. A BR-319, ela não surgiu, ela não saiu ainda devido a uma questão de burocracia que se perpetua por décadas e décadas. Agora imagine, nós estamos aqui teoricamente isolados, né? Usamos sim 2 espécies de frete, porque a gente tem o frete, o empresário hoje aqui, ele paga sobre o frete terrestre, né? E o frete aquaviário. Isso onera muito mais, sabe? Então, aqui eu finalizo a minha fala já para que não possa me estender ainda mais, né? E acabar com o brilho desse painel. Agradeço pela oportunidade de todos e é isso. Josi. Nós é que agradecemos, doutora, a sua disponibilidade, essa parcela do seu conhecimento. Muito obrigada, doutor Milk, doutor Ângelo, doutor Ragélia. E espero que vocês, participantes desse painel, tenham gostado, tenham aprendido e coloquem em prática e sejam pensantes, sejam modificadores. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos, por todos que ficaram conosco, aos que chegaram depois. E agradeço a disponibilidade dos palestrantes e agradeço a todos os que estão, direto e indiretamente, trabalhando para que esse evento ocorra. Tá ok? Muito obrigada. Boa tarde.